Straddle Long Put. O que é essa operação? Como montar? Quais ativos eu posso usar? Como é a dinâmica operacional dessa estrutura? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa estratégia, explicar todo o conceito dela, e se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu ainda mostro para você quando é a hora de você encerrar esta operação. Este é o canal SN Rentabilizando. No nosso canal nós falamos sobre o mercado de ações e também de opções. Mas antes de mais nada, eu gostaria de contar com o seu like, porque desta forma o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de pedir encarecidamente que você já se inscrevesse e também ative o sino das notificações para que você seja informado sobre os novos vídeos do canal. Muito bem, o que é exatamente o Straddle Long Put dentro das operações com opções? O Straddle Long Put nada mais é do que a venda de um straddle e uma compra de uma put mais longa. Eu vou mostrar para você na prática como a gente desenha toda esta operação para que você entenda um pouquinho do seu funcionamento. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do straddle. O straddle ele tem o conceito da dualidade de uma opção. Ele entende que quando você vende duas opções, sendo uma de call e uma de put, no mesmo strike, no mesmo vencimento, significa que apenas uma delas irá para exercício. Então, nesta operação, uma vai virar pó e a outra vai dar exercício. Então, nós já entendemos que vai haver exercício em uma das duas pontas, porque matematicamente é quase que improvável que no dia do vencimento você acerte exatamente no valor do strike para que as duas não dêem exercício. Então a chance disso acontecer é extremamente remota, então não conte com isso. E o que faz essa operação ser desejada pelos investidores está justamente porque você acaba recebendo duas taxas no momento da montagem da operação. Isso acaba sendo atrativo do ponto de vista financeiro. E esta operação a gente complementa ela com a compra de uma put mais longa, justamente para poder dar cobertura em caso de uma queda do ativo. Então agora nós vamos para o FlexScan montar essa operação na prática. Já estamos aqui no FlexScan e agora nós vamos montar na prática como que funciona um Straddle Long Put. Então vamos lá. O ativo que eu escolhi foi o Bradesco. Por que eu escolhi o Bradesco? Porque eu precisei selecionar algum ativo que tivesse uma boa liquidez nas opções longas, porque não adianta nada nessa operação eu vender as opções curtas se eu não encontrar uma liquidez adequada nas opções longas. Então, como eu fiz isso? Eu fui lá no Jumba, procurei pelos ativos que eu estava interessado em montar essa estratégia e analisei a liquidez de cada um. Então eu percebi que em Petrobras você vai encontrar muita liquidez, em BOVA11 também você vai encontrar bastante liquidez, em Ambev e também em Bradesco. Eu achei que está bastante atrativo as opções longas de Bradesco neste momento. Então por isso que eu vou fazer este exemplo usando as opções de Bradesco. Vamos lá. Então como eu montei? Você vai fazer a venda para o mês de maio da opção do 13,96, que está um pouquinho aí acima da linha do dinheiro, está um pouquinho ATM. E a put está um pouquinho dentro do dinheiro. O prêmio que você vai receber de cada opção dessa está marcado aqui, e o que você vai pagar nessa opção, a put que a gente vendeu é para o mês de dezembro de 2024. Então são exatamente 1 ano e 8 meses pela frente ainda. O preço dela o último negócio saiu a 1,38. Então, você vai pagar pela montagem dessa estrutura 52 centavos por opção. E aí o que acontece? Essas opções que estão aqui, que tem vencimento curto, você vai rolando ela todos os meses
e embolsando a taxa que o mercado permitir naquele momento. Como ela é uma operação para ser carregada assim por um período longo, então você vai trabalhando a taxa mês a mês. Bom que Bradesco aqui permite você comprar ela dentro do dinheiro, a put, o que te oferece uma maior proteção. Como o ativo está sendo negociado hoje a 13,85, ele ainda teria que subir bastante para poder essa put ir se degradando ao longo do tempo. Então não deve acontecer assim de maneira rápida, justamente porque essa put está dentro do dinheiro. E como ela é uma put longa, ela vai se degradar muito menos. E o grande lance aqui dessa put longa é que ela vai te dar uma proteção adequada para a sua posição, em caso de queda. Vale lembrar que para você montar uma operação desse tipo, você vai precisar de alguma margem. A margem dessa operação, ela chama em torno de R$ 500 para cada lote adquirido. Então você vai ter que ter uma margem de manutenção aí para você, se você quiser montar uma operação deste tipo. Como é a dinâmica operacional dessa estrutura? Esta operação não é uma operação curta, é uma operação que geralmente você vai carregar ela por um longo período. É uma estratégia voltada para você receber taxas. Por isso que você vai trabalhar as rolagens dessa estrutura todos os meses. E vão ter meses que terão taxas melhores do que outros. Então por isso que você vai carregando essa operação. Qual é o melhor momento para você fazer a rolagem dessa estrutura? Você precisa analisar, neste caso, o efeito Rowley das opções. Ela acontece quando vai chegando próximo do vencimento. Ela começa lá com 42 dias, depois para 24, depois 12 e por último 6. Nessa estrutura, eu não recomendo você deixar para o dia do vencimento, porque não vai te ajudar a esperar chegar perto do dia do vencimento para tentar conseguir uma rolagem melhor. O ideal é que você role nessas datas que eu te passei, porque dessa forma você vai conseguir pegar uma taxa do mesmo jeito e gerencia melhor o seu risco dentro dessa estrutura. Porque o efeito Rowley, ele acontece ali, um fenômeno que queima valor extrínseco dessas opções. Quando ela vai se aproximando da data do vencimento, a tendência é que sobre somente o valor intrínseco e o valor extrínseco vai diminuindo. E foi feito um estudo percebendo que nessas datas de vencimento, o valor extrínseco ele se degrada com mais intensidade. Por isso que se você for ficar trabalhando as rolagens dessas estruturas, procure essas datas para você melhorar a taxa de rolagem. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita esse momento e curte esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, o momento é esse. Vem aprender mais sobre o mercado de ações e opções com a gente. E se você ainda não conhece o nosso canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá nós conversamos diversos assuntos sobre o mercado de ações e de opções. Então vai lá, se inscreva! Para você que ficou até o final desse vídeo, quando é hora de encerrar essa operação? O interessante dessa estrutura é que ela também permite que você caia fora dela se você entender que o momento é esse. E isso pode gerar pouco prejuízo ou até mesmo nenhum, desde que você acompanhe a dinâmica dessa operação. Quando que você entende que é a hora de cair fora dessa operação? Você pode encerrar essa operação quando você entender que as rolagens desse straddle não estão sendo mais atrativas ou que estejam sendo negativas. Quando isso acontece? Isso acontece quando há um descolamento muito grande, seja de direcional de alta ou seja de direcional de baixa. Como você está protegido somente na baixa, então eu entendo que a sua preocupação deve estar voltada se o ativo subir demais. Se o ativo subir demais, você vai precisar encerrar essa operação. Então eu respeitaria uma regra de 10% de alta do valor do seu strike. Porque até aí, se você precisar encerrar essa operação, provavelmente você ainda vai estar tendo lucro nela. E como eu faço o encerramento dessa operação? É simples, você vai pegar os 2 strikes que você vendeu do seu straddle e você vai comprá-los de volta. E aquela put que você estava comprado, você vai vender ela e encerrar a operação. Mas aqui tem um grande detalhe.
Primeiro, venda a put longa, porque como ela tem menor liquidez, ela demora mais para sair à venda. Então, quando você conseguir vender a sua put longa, aí sim você finaliza o straddle com preço ao mercado, justamente porque você precisa finalizar a operação. E como o que era mais difícil de vender, que era a put longa, já foi vendida, agora ficou tranquilo para você encerrar e sair dessa operação. E quando você começa a ganhar dinheiro com essa estrutura, porque como você percebeu, você tem que pagar para montar essa operação, porque o seu primeiro straddle vendido não é suficiente para cobrir a compra da sua put longa. Mas se as rolagens forem favoráveis, eu acredito que até em 3 rolagens você já está começando a ganhar dinheiro com essa operação. E depois você poderá carregar ela por mais de um ano, como eu já mostrei no exemplo. Mas é claro que vai depender das circunstâncias do mercado. Então eu entendo que a análise de risco-retorno dessa operação é interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Coloca aí nos comentários se você já usa essa estrutura ou o que você acha de fazer com algum outro ativo que você tem em mente. Coloca aí nos comentários também, tá? E até o próximo vídeo com mais informações e estudos sobre o mercado financeiro.